A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de estudo bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos. Eu falo aqui diretamente de Abre Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Hoje, um breve estudo que se encontra no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18, que tem como tema o grande dia do Senhor. Aquele grande dia onde o Senhor vai voltar para julgar as nações, julgar os povos, julgar os homens. Esse dia, um dia de angústia, um dia de agonia, um dia de desespero. Esse vai ser o nosso estudo de hoje. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecer a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. E você que ainda não se inscreveu no canal, mas que tem assistido nossos vídeos, se for possível, se inscreva para me ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Me dê a honra de ter você aqui junto conosco. Amém? Conto com a sua ajuda. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18, que diz assim: O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Veja que o homem poderoso, nesse dia, vai clamar. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas. Veja como vai ser esse dia. Um dia bastante desesperador. Dias são mais do que de trevas, de alvoroço, de desolação, de angústia, de ânsia. Verso 16. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Veja, dia de alarido e dia de trombeta e de alarido. Contra o quê? As cidades fortes e contra as torres altas. Veja como será esse dia. Verso 17. Angustiarei os homens e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Veja como será o dia do Senhor. Dia de angústia, dia de treva, dia de desolação. O homem rico vai clamar, e mesmo ele com todo o seu tesouro não vai poder escapar, porque pecou contra o Senhor. É um dia de angústia, dias difíceis, mas há solução para isso. A solução para isso é simplesmente entregar a vida a Cristo. Entregar todos os nossos desejos, todas as nossas vontades a Ele, para não passar por isso. Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 18, como eu disse, tem o tema: o grande dia do Senhor. A descrição da vinda do dia do Senhor é semelhante àquela registrada em Amós, capítulo 5, versículo 18 a 20, e Joel, capítulo 2, verso 11. O texto declara que não será um dia de alegria, tá vendo? Não será um dia de alegria o dia do Senhor, mas de amargura, pois o Senhor virá guerrear contra a humanidade. Verso 14, que foi lido, né? Que diz aí, olha, o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Vai ser um dia de clamor. O homem poderoso vai clamar, mas não vai ser ouvido, né? Ele diz mais: com trombetas e gritos de guerra, ferindo as nações, né? Ferindo as nações. Veja como vai ser esse dia. Ele vem guerrear contra a humanidade, com trombetas e gritos de guerra, ferindo as nações do mundo, como um inimigo invadindo uma cidade. Verso 16. Dia de trombeta e de alarido contra a cidade forte e contra as torres altas. Veja como será o dia do Senhor. Um dia de justiça, onde Deus vai julgar a humanidade, onde Deus vai julgar o homem, né? A paciência e a longanimidade de Deus ultrapassam a compreensão humana. Todavia,
o Senhor não pode, né, ignorar o pecado, pois é Deus santo e justo, de modo que sua ira contra o pecado será demonstrada naquele dia, dia de indignação. Tá vendo? Aqueles que andam aí de mão dada com o pecado, achando que não vai acontecer nada, Sofonia deixa bem claro que Deus não é a favor do pecado. Ele não compactou com o pecado. E aqueles que vivem na imoralidade, aqueles que vivem no pecado, vai ser julgado. Vai haver algo contra ele. Veja que ele diz: o Senhor não pode ignorar o pecado. Ele não ignora o pecado, pois é Deus santo e justo, de modo que sua ira contra o pecado será demonstrada naquele dia de indignação. Verso 15. Sofonias 1:15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e dia de densas trevas. Porque ele vem julgar os pecadores. Ele vem guerrear contra aqueles que viviam só no pecado e desprezar a Jesus Cristo. Esse é o dia do Senhor. As pessoas sofrerão angústia, desolação. Será um dia de escuridade e negrume, versículo 15, acrescido de nuvens e densas trevas. Vai ser um dia só de trevas. Um dia de alvoroço, gente correndo para um lado, gente correndo para o outro para tentar salvar, mas não vai ter salvação. Porque só viveram do pecado, fazendo coisas erradas. E Deus vem para isso aí, para julgar. Vai acabar com tudo. E aqueles que viveram na prática do pecado, que desprezaram a Cristo, vão pagar. E tem gente que acha que pode viver pecando, não vai acontecer nada, mas acontece. Deus é justo e santo. Em termos físicos e psicológicos, será um momento traumático. Os horrores do dia do Senhor estão além da imaginação. Até mesmo os poderosos chorarão de medo. Tá vendo? Até mesmo os poderosos chorarão de medo. Haverá, veja, tamanha angústia que todos andarão como cegos. Isso é, tropeçando e caindo na escuridão de sua própria desobediência, porque o dia vai ser um dia de escuridade, nuvens densas, trevas, e aqueles que andaram no caminho do pecado vai tropeçar um no outro, e a escuridão vai ser tanta que ele não vai poder nem chegar a ele mesmo, nem enxergar a si mesmo, nem enxergar os que estão na frente dele. Verso 17, ele diz, olha, angustiarei os homens e eles andarão como cegos, tá vendo? Não vão poder enxergar, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Veja como vai ser a situação. Por conta de quê? Tudo por conta de pecado, desobediência. E o dia dele vão ser sim. Esse terrível julgamento ocorrerá porque pecaram contra o Senhor. Verso 17. E como o Senhor é um Deus santo, não pode inocentar o culpado. Não, ele não inocenta o culpado. Aquele que viveu na prática do pecado, que apoiou o pecado, ele vai ser julgado. Ele vai ser afligido. Né? O sangue da humanidade se derramará como se fosse pó. Verso 17. Tá vendo? Veja como é. Quando Deus, no dia do Senhor, quando vier, vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente envolvida com coisa errada e achando que está fazendo certo. Mas vai haver um julgamento contra eles. E diz mais, e haverá cadáveres espalhados como se fosse esterco. Os ricos não devem presumir que o dinheiro lhe permitirá escapar do julgamento de Deus. Não vai permitir, mesmo com dinheiro. Né? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Tá vendo? Pode ter prata, pode ter ouro, pode ter milhões em conta de banco, mas isso aí não vai poder ajudar ele em nada. Porque para Deus ele não quer, ele não aceita suborno. Deus não aceita suborno. Culpado é culpado, ele não tem um culpado por inocente, então todos vão ser julgados. Eles talvez tenham sido capazes de comprar segurança e poder no passado. Deus, porém, não aceita suborno. Não há como escapar. O Senhor consumirá o mundo inteiro pelo fogo do seu zelo. Verso 18. Essa destruição será rápida e universal e virá sem aviso. Verso 18, Sofonia 1:18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda a terra será consumida. Veja.
toda a terra será consumida pelo fogo do zelo de Deus. Porque Deus é um Deus zeloso, justo e zeloso. Aquele que anda pelo caminho da maldade, ele tem que entender uma coisa: um dia ele vai ser julgado. Um dia ele vai pagar tudo aquilo que ele fez. Não devemos presumir que o ataque dos babilônios a Judá cumpriu o julgamento apresentado aqui. Ainda há um julgamento aguardando o retorno do Senhor no final da história da humanidade. Os profetas geralmente combinavam acontecimentos semelhantes em sua única profecia, de modo que o dia do Senhor chegou para Judá, mas ainda não chegou para nós. Tá vendo? O dia do Senhor ainda não chegou para nós. E aqueles que andam no mundo só fazendo maldade, só de mão dada com o pecado, o dia do Senhor vai chegar. O dia do Senhor vai ser cumprido. E vai haver um julgamento para todos aqueles que andaram de mão dada com o pecado, dando ênfase ao pecado. Muita gente acha que não, mas esse dia vai chegar. E isso vai acontecer. O mundo sofrerá o mesmo destino do povo de Judá. A riqueza não salvará as pessoas quando Cristo vier para julgar, tá vendo? A riqueza não vai salvar ninguém. A riqueza não vai livrar ninguém do julgamento de Cristo. Embora o dinheiro e o poder não possam salvar, existe algo que pode: a morte de Cristo na cruz, né? A morte de Cristo na cruz por nós. Se nos entregarmos a Cristo, o dia do Senhor se transformará em um dia de salvação quando Jesus vier buscar seu povo. O dia do Senhor pode se transformar um dia de salvação para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, para aqueles que entregaram o seu caminho a Ele, para aqueles que deixaram o pecado de lado e se entregaram de corpo, alma e coração a Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Veja o que é que diz para nós. 1 Tessalonicenses 10. Se esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, e a saber, Jesus, e nos livrará da ira futura. Nosso livramento é Jesus. Aquele que vai nos livrar do julgamento divino é Jesus. Tem também 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1 e 12. Que diz assim. 2 Timóteo 1 e 12. Porque cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Né? Até aquele dia. Paulo tinha essa esperança de que Jesus estava guardando o bom depósito dele até aquele dia. Ele já estava ciente que a ira divina vai vir sobre a humanidade. Aqueles que desprezaram, aqueles que abandonaram, aqueles que rejeitaram a Cristo, vão ser julgados no grande dia do Senhor. E o grande dia do Senhor já está próximo. Nós já estamos vendo, né? Nós já estamos vendo e percebendo que Jesus já está voltando. Os sinais já estão sendo mostrados. Os sinais já estão aí. Tem também Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus 16 e 27. E diz assim para nós: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Se fez obras boas, vai receber coisa boa. Se fez obras má, vai receber coisas má. Então Jesus vem, e Ele já está voltando, pode ser a qualquer momento. O dia do Senhor pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer até agora. Mas Ele vem, e Ele vem para julgar aqueles que o abandonaram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que os desprezaram. Jesus vem. O grande dia do Senhor está próximo. Que nós possamos permanecer firme na presença dEle, para quando esse dia chegar, seja um dia de bênção para nós, e não um dia de angústia, e não um dia de tristeza. A gente vai ver aqui também o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 e o versículo 40. João, capítulo 6, versículo 39 e o versículo 40. Que diz assim para nós: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite
no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Se vê Jesus, se sente a presença dele, se crê nele, então no último dia nós vamos ser ressuscitados. Não vamos passar por esse grande dia de julgamento, dia de tormento, dia de trevas, densas trevas, de nuvens de trevas. Não. Nós temos que permanecer na presença de Cristo, fazendo a sua vontade, crendo que a qualquer momento ele está voltando e que o dia do Senhor já está próximo. Os sinais já estão sendo mostrados. Dia de angústia, dia de tormento. A descrição do dia do Senhor é semelhante àquela registrada em Amós, né? O texto declara que não será um dia de alegria, tá vendo? Mas de amargura, pois o Senhor virá guerrear contra a humanidade. Quando ele vier guerrear contra a humanidade, é um dia de amargura, um dia de tormento, de desolação, trevas e densas trevas. Mas que Deus nos abençoe, que nós possamos permanecer firmes na presença de Cristo, crendo nele, crendo que um dia ele vai nos ressuscitar, que um dia ele vai voltar para nos levar para reinar com ele na eternidade. Amém? Deus abençoe. Se gostou do vídeo, curta, comente e, se for possível, indique o canal para mais alguém.